Estamos bem no horário, né? Então vamos agora para a nossa última parte técnica aqui na área da produção, né? Então vamos chamar aqui o nosso colega Carlos Daniel Fries, da Emater, juntamente com o produtor Lourenço Bertoldi, lá do município de lá de Roca Salles. É um case de sucesso na área da piscicultura, né? Nós tivemos há pouco, passo a passo, implantação de uma agroindústria, agora também a fala vai ser na área da piscicultura. A Luísa vai fazer a apresentação do produtor, né? E as mais informações. Legal, vamos dando sequência. Falar um pouco aqui sobre a área técnica, o Carlos, então, o Carlos Daniel Fries, extensionista da Emater, mais de 12 anos. O Carlos, ele é, então, técnico agrícola, biólogo, também instrutor do Centro de Treinamentos em Montenegro, lá da Emater, o Centro de Treinamentos na área de piscicultura. E o Carlos, ele deixa uma mensagem que ele acredita que a piscicultura pode ser uma fonte de renda principal na propriedade. Muito bacana, Carlos. Ao mesmo tempo, o pessoal da Emater também deixa um abraço para o Deoclésio Piccoli. Deoclésio, ele é um técnico aposentado da Emater e ele é um dos pioneiros na área de piscicultura. Então, um abraço, Deoclésio, está nos assistindo ali virtualmente. Está aqui, está aqui. Olha aí, ó. Melhor ainda, né? Legal. Então, legal que tu está aí presente também. E o nosso produtor, então, hoje é o Lourenço Bertoldi, produtor aí na propriedade há mais de 30 anos, né, desenvolvendo a piscicultura lá em Roca Salles, na linha Barão. Deixo com vocês a palavra, então. Isso, minha saudação especial ao Piccoli, né? Piccoli, meu colega, aposentado agora. Tudo bem. Seja bem-vindo, Piccoli. Sua contribuição vai ser muito valiosa, né? Especialista na área de piscicultura. Lembrando, né, que essa conversa aqui, essa apresentação, ela é ao vivo, vai estar interagindo com o nosso público que não está presente aqui, que estão formalizando perguntas, né, que logo em seguida a gente repassa para vocês. Boa tarde a todos. Sinto-me honrado em poder dividir o palco aqui, além do produtor, com um dos meus tutores na piscicultura, né? Muito do que eu falo em piscicultura hoje eu aprendi com esse cara aqui, que tem um linguajar extremamente simples, mas é muito construtor nas suas palavras, né? Então, eu vou fazer uma abordagem inicial fazendo um diagnóstico do que temos de piscicultura em Teutônia hoje e do que a gente imagina que teria de possibilidades de ser trabalhado na piscicultura, tanto aqui em Teutônia como em nível regional. Cito como base um trabalho que a gente fez em 2015, usando imagem de satélite. Apontador. Para apontar? Não, o apontador. Aqui, ó, cada um desses pontinhos claros aqui do mapa Teutônia, representa um açude. Com certeza esse mapa já mudou, e muito provavelmente para mais e não para menos, né? Eventualmente é fechado algum açude, né? Mas tem bem mais tendência de se abrir açudes novos do que fechar antigos, né? E em 2015, além de marcar, a gente mediu todos eles. Então, tivemos aqui 663 açudes marcados, o que somou uma lâmina d'água de 64 hectares. É uma constatação que foi bastante surpreendente para nós. A gente não imaginava que somaria essa área. A gente sabe que tem muitos açudes em muitos lugares, né? Mas quantificar isso sem diagnosticar é difícil, né? Outra coisa, com raras exceções de, no máximo, 10 açudes no município que tem área a partir de 1 hectare, a média ficou
abaixo de 1.000 metros quadrados por açude. Simplesmente pegando essa área de água com um potencial de 2 toneladas de pescado por hectare por ano, que seria uma quantidade tranquilamente alcançável, teríamos um potencial de 128 toneladas de peixe por ano em Teutônia. Só com a água que a gente tem, sem construir nenhum novo açude. Mas, pelas nossas estimativas, a nossa comercialização fica algo entre 12 e 14 toneladas por ano, e mais alguma coisa além disso de consumo próprio que a gente não consegue quantificar exatamente. Quanto a esses viveiros de espécies, de formatos diversos, diversas formas de abastecimento, a maioria deles, o abastecimento é nascente dentro do açude, poucos com controle de fluxo da água, principalmente controle de entrada de água. Saída de água, tem vários açudes que não têm possibilidade de escoamento, mas de possibilidade de controlar a quantidade que entra é minoria, para não dizer nenhum, porque um e outro tem como controlar, mas esse também é um fator importante, né? Outra questão, salvo raras exceções, esses açudes são para usos múltiplos. Esse mesmo açude é usado principalmente para dessedentação animal. Então, às vezes um açude ele foi bem projetado, ou por acidente, acabou ficando um bom açude para a piscicultura, mas tem gado que tem acesso a esse açude e acaba dando assoreamento e desbarrancamento pelo contato desses animais dentro do açude. Da mesma forma, não é tão importante para nós aqui, mas o uso de açudes para irrigação. A irrigação ela vai ser importante em momentos de falta de água. E nesses momentos de falta de água, os peixes também vão estar em estresse. Então, alguém vai pagar a conta. Ou a irrigação, ou os peixes. Então, é um conflito difícil de ser equalizado. Outra questão, os ciclos de produção, em geral, são ciclos longos. 2, 3 anos, pelo menos. Muitas vezes, além disso. E sabe-se que açudes que dão problemas de mortalidade de peixes, em geral, são açudes com muito tempo sem manejo. Então, quanto mais longo for esse ciclo, maior vai ser o risco de eu ter um problema de mortalidade, por exemplo. Assim como, eventualmente, alguma doença também. As espécies que predominam são as carpas e a tilápia, com grande predominância da carpa capim. Eu coloquei eles mais ou menos na ordem de volume de peixes, sendo que a carpa húngara já ocupou um espaço maior e ela tem começado a diminuir a participação dela, principalmente pela questão dos próprios açudes, né? do conceito de que ela destrói taipas e tal, que, de certa forma, é um conceito equivocado. Ela faz, sim, revolvimento, né? Mas é muito mais problema do construtivo do que problema do próprio peixe. Criação para o consumo da família é o que mais temos. E a venda, agora, no último ano, a gente tem percebido, né, eu tenho produtores que têm buscado feiras ao longo do ano, né, feiras com volumes comercializados menores, mas distribuídos ao longo do ano, senão o grosso da comercialização é na Semana Santa. E essa comercialização na Semana Santa, normalmente acontece em até 5 pontos diferentes, em momentos diferentes, em área urbana, e os demais são na taipa do açude. O que a gente avalia que poderia ser melhorado na piscicultura? Construção ou ajustes construtivos, ou aqueles açudes que teriam a possibilidade, sempre priorizar viveiros retangulares. Por que um viveiro retangular?
Um conceito que a gente usa bastante no curso lá é que peixe se despesca da água e não do lodo. Então, pressupõe-se o uso de redes. E a rede acaba sendo um custo bem considerável no custo de produção da piscicultura. E se eu tiver um viveiro de 1.000 metros quadrados que for quadrado, eu vou precisar de uma rede 1.000 metros quadrados, vai dar 150 metros por... mas sempre eu vou precisar uma rede maior num viveiro mais largo. Então, em vez de eu fazer um viveiro de 40 por 40, eu faço um de 20 por 50, eu vou ter mais água e vou usar uma rede menor para fazer a despesca. Outra coisa, além desses viveiros ser retangulares, tentar fazer eles pelo menos com a mesma largura. Comprimento, o terreno muitas vezes vai ditar, mas a largura, aí a mesma rede vai ser ótima para um viveiro e ótima para o outro. Então, esse manejo de redes já facilita. Inclinação suave dos taludes. A gente tem recomendado os taludes de 3 por 1, ou seja, para cada metro de profundidade do açude, o talude avança 3 metros para fora. Por que essa questão dos taludes? Que diminui o desbarancamento, porque essa inclinação ela é mais suave do que o repouso natural do solo. Outro, aumenta a produtividade natural, porque a produtividade natural ela depende da fertilidade que tem na coluna da água, mas principalmente no solo que tem contato com a água. Então, quanto mais inclinado for o talude, maior vai ser a área de superfície de solo que vai estar em contato com a água. E, consequentemente, aumenta a minha produtividade de plâncton, que é o alimento natural e mais barato que a gente tem para a piscicultura. E também facilidade no manejo da despesca. A gente não foi feito para fazer força dentro da água. É muito desconfortante fazer força dentro da água. Aí imagina ter que fazer força para puxar uma rede e ainda fazer uma força maior do que essa para manter o equilíbrio dentro de um ambiente que não é o nosso. Então, esses taludes eles permitem perfeitamente o trânsito do pessoal que faz a despesca sem sobrecarregar ainda mais o trabalho. Outra questão importante, quando é possível, é profundidade do açude, 1,20 m de profundidade. Açudes profundos são açudes perfeitos para armazenamento de água. Para a piscicultura, nós temos o limitante de penetração de luz. Águas com fertilidade natural, que tem uma boa produção plantônica, ela não tem penetração de luz muito além de 1,20 m. Eventualmente, 1,5 m, mas dali para baixo é uma zona morta de produção de alimento natural e com águas frias, que não são águas ótimas para peixes. Aí a gente vai lembrar do que foi falado lá no início da criação da tilápia, de açudes profundos para tilápias. Não é o que vai salvar as tilápias pela profundidade em si. A única vantagem que a gente tem com isso é que, como a gente tem um volume maior de área exposto a uma lâmina menor de contato com ar, essa água vai levar mais tempo para trocar de temperatura. Mas essa água profunda ela não vai melhorar a produtividade de peixes. Quando se fala em sistemas mais especiais, como tanques rede, aí sim, aí a gente precisa açudes profundos e de grande área para afastar o peixe dos próprios dejetos. Senão os próprios dejetos já ficam dentro das gaiolas ou muito próximos e acaba criando amônia ali, criando um ambiente não favorável para a produção do peixe. Mas em açudes, num sistema, digamos assim, convencional de produção, 1,20 m de profundidade média é ótimo. Também não é interessante açudes muito rasos,
porque daí sim eles têm muita flutuação de temperatura. Esquenta, a água fica quente, esfria, ela esfria imediatamente, e aí o peixe ou tem que estar trocando de lugar o tempo todo, ou ele sofre choque térmico, e com isso ele pode, além de reduzir a produção, pode ocasionar até perdas. Sugestão de lâmina d'água, essa aqui é simplesmente uma sugestão, mas ela depende de como a gente vai encarar essa produção. Por que 1.000 metros quadrados? Se eu fizer uma boa produção, pensando em carpas, em 1.000 metros quadrados, eu vou ter em 1.000 metros quadrados 250 peixes. Se esses 250 peixes forem despescados com um peso de 2 quilos a 2 quilos e pouco, eu vou ter entre 500 e 600 quilos de peixe num açude destes. Por experiência, uma feira normal é o volume de peixe que se consegue comercializar numa feira. Então, eu consigo despescar um açude inteiro, sem precisar tirar parte dos peixes e comercializar todos eles de uma vez. Então, por isso, essa metragem é uma metragem interessante. Quando o meu foco é venda para frigorífico de volumes maiores, né, aí eu posso pensar em outros tamanhos, ou daqui a pouco, em vez de despescar um açude de 1.000 metros quadrados para fazer uma comercialização, eu faço de 2, 3 açudes com peixes do mesmo tamanho para alcançar o volume que eu desejo. Essencial o controle total do abastecimento de água. Aqui, tanto entrada quanto saída. A entrada de água, ela é essencial em alguns momentos, mas é prejudicial em outra. Quando a gente trabalha com produção de plâncton, quanto maior for a taxa de renovação da água, mais nutrientes eu estou perdendo para o ambiente. E perdendo no meu sistema, e ao mesmo tempo ele pode ser poluente lá da outra ponta. Então, em sistemas semi-intensivos, a gente fala que a gente tem que ter a possibilidade de reabastecimento dos açudes, que não precisa ser constante. A gente fala assim, de ter uma reserva, de conseguir, em situações extremas, trocar 10% da água de um viveiro. Quando dá uma subida repentina de amônia ou redução de oxigênio, que normalmente uma está associada à outra, aí eu tenho que fazer uma renovação rápida, né? Mas, se não, ter uma reserva mínima de 2% do volume por dia é suficiente. E aí esses 2% eles vão repor a evaporação que aquele açude tiver. E só por isso a gente já consegue desconstruir uma ideia que se fala sempre da piscicultura. Tá, mas se eu não posso construir o meu açude em cima da nascente, onde é que eu vou construir? No seco. Açude se constrói no seco e se traz água para dentro. Quando tem a possibilidade de trazer essa água por gravidade, ótimo. Mas é preferível eu ter que investir num sistema de bombeamento para carregar essa água para dentro do que ter um fluxo muito grande de água nesse açude que está levando minha fertilidade embora. Tá, mas se eu estou trabalhando com sistemas mais intensivos, como tilápia, por exemplo, com lotação maior, aí sim eu tenho que pensar em sistemas com maior renovação da água. Mas ainda assim, é essencial eu ter o controle desse abastecimento. Não pode ser simplesmente um córrego barrado lá que ele vai ter uma renovação de 20%, 30% da água por dia e, eventualmente, por alguma mudança do regime de chuvas, eu renovo 100% da água por dia. Porque eu perco, inclusive, a capacidade de retenção de fugas de peixes, né? E a gente está falando aqui, tanto carpa quanto tilápia, de peixes exóticos que, fora do seu ambiente de criação, eles são invasores. Qualidade da água. Se a gente for olhar livros de piscicultura, a gente vai ter um monte de parâmetros. A gente botou alguns aqui, mas eu penso muito aqui, ó. Depende do sistema de criação. Sistemas intensivos de criação, eu tenho que ter água mais próximo de uma água de consumo humano. Porque quanto mais carga orgânica tiver nessa água, mais impedimentos eu tenho
para manter o ambiente equilibrado, porque tem um aporte grande de resíduos do próprio peixe, sobras de alimentação. Mas quando eu trabalho com sistemas semi-intensivos ou sistemas até extensivos, quanto mais verde for essa água, maior é a minha produtividade natural. E quando a gente fala em produtividade natural, a gente está falando de algas e zooplâncton que se alimentam dessas algas, que tem próximo de 80% de proteína na constituição do seu corpo. Então, a gente não vai conseguir fazer uma ração comercial que tenha esse nível de proteína que o ambiente está fornecendo. Então, é o investimento mais barato e mais eficiente que eu posso fazer na piscicultura em sistemas semi-intensivos para extensivos. E aí, o que eu preciso para ter uma qualidade da água? Primeiro ponto, desinfecção. Toda vez que um viveiro é esgotado, e antes eu falei, se tira peixe da água e não do lodo, né? Mas toda vez que se tira os peixes, depois se tira a água. Não se inicia um novo sistema de produção com a água do sistema anterior. Porque, por melhor que seja o alevino, por melhor que seja o meu sistema de criação, vai ter contaminação. A gente está falando de um ambiente, de certa forma, selvagem, né? Então, não é porque veio um parasita junto com o alevino que eu vou ter um parasita no açude. Mas o ambiente vai criar aquele parasita, seja por uma ave que venha para lá, ou seja porque ele já faz parte do ambiente, né? Então, toda vez que eu esgotar, passe a desinfecção. Desinfecção e calagem é importante que se entenda que são duas coisas diferentes que acontecem quase ao mesmo tempo. Eu tiro a água com viveiro ainda úmido, eu faço desinfecção com cal virgem. Cal virgem tem um poder de oxidação imediato e ele vai matar praticamente tudo o que tiver numa lâmina d'água de até 30 centímetros de profundidade, seja parasitas, seja peixes indesejados, seja a reprodução de um peixe que tenha ficado lá. Mas é importante que esse processo seja feito com viveiro ainda molhado, porque essa reação depende de água. Depois dessa desinfecção, calagem. A desinfecção aqui a gente tem recomendado em torno de 100 gramas de cal virgem por metro quadrado, é o suficiente. Cuidado aqui que a cal virgem ela é extremamente agressiva para as vias aéreas e também, assim como ela faz o contato ali com a água para matar os parasitas, fazer um trânsito no açude sem calçados adequados e molhar uma perna e encostar a cal virgem causa queimaduras também, né? Então, tem que ter cuidado nesse processo para não se prejudicar. Depois de feita essa desinfecção, calagem. Calagem é diferente na água do que uma calagem de solos. Então, em geral, a gente tem recomendado na casa de 2 toneladas de calcário por hectare, como base para calagem em açudes. Se eu fiz um ciclo de produção num ano e eu acompanhei o pH e o pH estava ideal, estava próximo de 7 lá, eu faço a calagem para o próximo ciclo? Faz. Porque além de manter o equilíbrio do pH, fazer um tamponamento, esse calcário ele também vai fazer uma seleção das algas que vão estar em maioria naquele ambiente. Fazendo essa seleção, se seleciona algas com menos problemas de sabor. A gente ainda tem bastante presente o termo de gosto de barro, né? Principalmente para as carpas, né? As carpas com um gosto não desejável, né? Parte desse gosto é da alimentação que ela tem, do tipo de algas que ela consome. Se eu seleciono aquelas que dão esse sabor e deixo só as que não dão, eu melhoro o sabor delas. Tem estudos da Universidade de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen, em que eles trabalham com 4 vezes
a quantidade de calcário que normalmente se recomendaria, e isso tem melhorado o sabor em tilápia. Então, mesmo colocando carga além do que seria o recomendado. Essa calagem é importante que ela seja feita em períodos em que a água tenha temperatura. Agora nós já estamos em entrada de inverno, mas as águas ainda não baixaram tanto de temperatura, então ainda poderia-se ter algum ganho com calagem. Se eu fizer essa calagem com temperatura de água abaixo de 20, 18 graus, a reação desse calcário é quase nula. Ele só vai reagir quando a água voltar a subir de temperatura. Então, em geral, calagem se faz depois, lá na primavera, lá quando a temperatura da água começa a subir. Fertilidade da água, o que tem se observado assim, viveiros novos, em geral, faz adubação, né? A partir do segundo, terceiro ciclo, o próprio sistema está se retroalimentando e muitas vezes tem que se fazer remoção de lodo ao invés de colocar fertilidade nova, porque o ambiente acaba funcionando como um sistema fechado e toda aquela fertilidade se transforma em algas, as algas que são consumidas voltam como dejeto e as que não são consumidas morrem e vão retroalimentando o sistema. Então, mas ainda assim a fertilidade é um parâmetro a ser observado. Como se observa? A partir da transparência. Transparência da água, não botei foto aqui, foi um erro meu aqui, mas o disco de SEC, aquele disco pintado preto e branco lá, com uma fita métrica, ideal que esteja de 20 até 30 centímetros. Se tiver menos de 20 centímetros, quer dizer que eu tenho mais alimento naquele viveiro, mas também quer dizer que eu estou mais próximo do risco. Numa eventual sucessão de dias nublados com temperatura alta, aumenta grandemente o risco de mortalidade de peixes por falta de oxigênio, depressão de oxigênio. Por quê? Porque essas algas, durante o dia, elas produzem um monte de oxigênio, só que durante a noite elas consomem um monte de oxigênio. Então, como são muitas algas, elas vão consumir muito oxigênio e aí a balança não fecha, né? Esses demais parâmetros aqui, na verdade, eles dependem de cumprir os outros parâmetros aqui. Então, não vejo necessidade, a menos que seja um sistema muito intensivo, de eu ficar fazendo medição de oxigênio dissolvido, de ficar fazendo medição de amônia, de ficar fazendo medição de temperatura. Se o meu açude for bem construído, tem uma profundidade ideal, e eu controlo isso aqui é consequência. Espécies de peixes que a gente julga adequadas para a nossa região aqui. Policultivo de carpas. E aí, quando a gente fala de policultivo, a gente fala de policultivo completo. Usar as 4. Normalmente, a húngara aqui fica fora, né? Mas ela é extremamente importante para o sistema. Porque ela aproveita a fertilidade, e outra porque, pelo sistema alimentar dela, ela tem a boca dela em formato de uma mini trompa. Então, ela fica em ângulo de 45 graus em relação ao fundo, ela suga a matéria orgânica solta do fundo, filtra o que é de interesse e cospe o restante fora. E com isso ela vai ciclando o fundo e não deixa formar gases tóxicos no fundo, por exemplo. Então, ela é muito importante para a saúde do viveiro. A carpa capim é a preferida, né? Só que a carpa capim, vamos pegar de novo o exemplo dos 1.000 metros quadrados lá. Se eu colocar 35% de carpa capim, eu vou ter em 250 peixes, eu vou ter em torno de 90 peixes, 95 peixes. Tá? Esses 95 peixes lá com 2 quilos, 180 quilos de biomassa de carpa capim. Quase lá no ponto de abate, né? E aí eu estou no auge do verão, eu tenho um capim curumim, que é excelente para piscicultura, porque ele não tem talo, é quase pura folha. A carpa capim aproveita ele integralmente. Quem vai colocar 180 quilos de pasto por dia dentro do açude?
bota um feixe e acha que está tratando um monte de coisa. Mas no verão ela chega a comer o próprio peso em pasto tenro. Se for um pasto mais velho, ela não tem essa possibilidade. Mas, então, não adianta eu colocar só ela aqui e subalimentar ela. Ah, não, mas eu trato com ração. Mas ela é um peixe extremamente eficiente para comer pasto. Na ração, a húngara vai ser mais eficiente. Então, se for para tratar com ração, então coloca a húngara também. Assim como as outras duas aqui têm que estar no sistema, porque elas são alimentadas de graça. Se eu tratar bem a carpa capim e tratar bem a carpa húngara, a carpa cabeça grande e a carpa prateada vão dar peixes de grande porte e que não me custaram nada. Elas custaram estar no sistema. Teve o custo do alevino e o resto foi o sistema que alimentou elas. Não posso deixar de registrar a presença do meu outro mestre, o professor Sampaio, que, assim como o Piccoli, também foi um dos meus grandes professores na piscicultura. Outra opção, monocultivo de tilápia. Por que destacar monocultivo de tilápia? A tilápia tem ciclo de produção diferente das carpas. As carpas, se eu conseguir um manejo ótimo, eu despesco em 1 ano. Se eu tiver um manejo intermediário, eu despesco em 2 anos. Mas a tilápia, para ser eficiente, eu preciso despescar ela com 6 a 8 meses. Então, se elas estiverem no mesmo ambiente, como eu vou fazer essa despesca de um sem prejudicar o outro? Fica muito complicado fazer isso. Pelo hábito alimentar, ela poderia substituir a carpa húngara, mas ela tem um ciclo de produção diferente. Então, a tilápia ela precisa ser criada solteira. As carpas em policultivo e a tilápia precisa ser solteira. Outras espécies. A gente tem percebido muito movimento para peixes diferentes e tal, mas daqui a pouco eu vou trazer alguns dados aí de comercialização. Esses peixes eles não estão aparecendo lá na ponta. Eles acabam entrando muito mais como uma coisa diferente e ficam nisso. Por exemplo, aqui na tilápia eu poderia colocar algum peixe carnívoro, claro, após a tilápia ter crescido, para ele não predar os alevinos que eu coloquei, para fazer um controle complementar da reprodução. Mas o principal controle da reprodução da tilápia é despescar ela em 6 a 8 meses, porque ela sempre vai ter reprodução. Mas essa reprodução, neste período, não vai me viabilizar a engorda dos alevinos que eu coloquei. Depois desse período, tilápias com 1 ano e tal, as que nasceram a partir daquelas fêmeas que não tiveram reversão sexual, já vão ter reproduzido um monte em que eu já não tenho mais controle se aquela ração que eu estou dando para os recriados ou para os peixes originais, digamos assim. Que eu já falei, né, ciclo de produção para as carpas 1 a 2 anos, tilápias 6 a 8 meses. Isso seria o ideal. Para as carpas, o que a gente acha como importante? Sempre priorizar a alimentação natural, porque é a mais barata, através da produção de águas verdes aqui, com bastante produção primária, né? O uso eficiente dos hábitos alimentares é usar as 4 juntas. E aí também tem outra coisa aqui, ó. Eu não gosto da carpa húngara, então vou colocar o dobro, o triplo de carpa prateada. Não, esses peixes aqui eles têm limitação com lotação grande de peixes da mesma espécie, porque eles consomem uma quantidade muito grande de algas para conseguir o peso ideal. Então, se eu colocar muitos peixes dessas espécies, eles vão ter um crescimento limitado. E é uma coisa que a gente sempre fala, a carpa prateada é um peixe bem interessante. Eu coloco ela 100 carpas no açude e daqui a 1 ano eu tiro 100 carpas do mesmo peso. A oscilação, a diferença da média é muito pequena, porque a alimentação delas é passiva. Ela está abrindo a boca, o alimento está entrando, e isso é igual para todos. É exatamente o contrário de peixes carnívoros que precisam caçar, então os mais eficientes engordam mais
e os menos eficientes ficam cada vez menores, porque não tem menos oportunidades para caçar. No policultivo aqui a gente pode pensar em complementação da alimentação natural com ingredientes de fácil aquisição, eventualmente alguns farelos, além do pasto, né, para carpa-capim, e eventualmente uma suplementação com rações comerciais. No caso das tilápias, a alimentação natural também pode ser a base do início da criação. Depois, eu preciso fazer a suplementação para conseguir acabar ela nesse período de 6 a 8 meses. Também, eventualmente, pode ser com alguns ingredientes, alguns farelos, né? Mas, normalmente, a criação de tilápias é baseada em usos de rações comerciais. Aí, alguns dados sobre o mercado. Essa aqui é a compilação dos dados diagnósticos da Semana Santa deste ano. Aqui na região de Lajeado, que engloba 55 municípios, região do Vale do Caí e Vale do Taquari, 46 municípios informaram 354 locais de feira na última Semana Santa. Isto em 56 dias de feiras. Essa soma aqui dos dias de feiras aqui não é que foi ao longo de 56 dias, mas é na fórmula de cálculo lá que aparece dessa forma. Nós tivemos a estimativa de comercialização aqui de mais de 300 toneladas de peixe, a um preço médio de R$15 entre todas as espécies, todas as formas de venda e de todas as espécies. Aqui é só uma estratificação, né, de como é que foi esses pontos, né? A maior parte da venda ali é na propriedade. Aí tem as outras formas ainda, né? E aqui eu fiz uma estratificação do que mais foi comercializado aqui na regional de Lajeado da Emater. 30% da comercialização estimada desse ano foi carpa-capim. 15% carpa prateada. Húngara, cabeça grande, 10 a 11%. E a tilápia, 7%, quase 8%. Ressaltar aqui que a tilápia tem um diferencial aqui, que parte dessa tilápia que é criada na região, ela vai para frigorífico, então ela não vai aparecer neste relatório aqui, né? Mas nas feiras de peixes vivos, a carpa-capim é o peixe que mais aparece. E aí, por que não falar das outras espécies? Porque elas ainda estão em quantidades irrelevantes. Por exemplo, eu fui descendo até chegar no Jundiá ali, né? Jundiá, o Ginter, que é produtor de alevino, ele pode compartilhar com nós aqui também, mas normalmente a venda de alevinos é considerável, mas esse peixe quase nunca aparece na venda depois, né? Então, porque 2% nesse universo aqui, claro que não é que não representa, são 6 toneladas, né? Mas essas 6 toneladas divididas nos 46 municípios que informaram, acaba dando volumes muito pequenos, né? Oportunidades. Tem crescido bastante a procura por criações para tilápia, porque ela tem uma cadeia industrial desenvolvida, mas ainda, na nossa região aqui, ainda é forte o comércio para peixe vivo. Então, o que a gente teria que trabalhar para redistribuir essa venda ao longo do ano, para não sobrecarregar a Semana Santa, eventualmente de ter um excesso de peixe e faltar peixe ao longo do ano. Isso precisa está sendo construído, né? Mas acho que é o caminho para a gente conseguir manter esse peixe, que é um peixe barato, no mercado. A nossa região aqui, pelo menos Teutônia, aqui eu tenho percebido aqui que o comércio de tilápia viva é pouco. A tilápia ela tem que entrar na forma de filés.
acompanhando alguns relatos de outras regiões, principalmente a região metropolitana, ali a tilápia viva tem comercialização bem considerável, com preços bastante favoráveis, né? Mas para nós, a tilápia quase que entra exclusivamente na forma de filé. E temos a oportunidade da agroindustrialização. Temos alguns exemplos, né? Roca Salles é um exemplo que tem frigorífico de peixe, né? E aí, essa agroindustrialização tem um mercado de filés que já está estabelecido, principalmente o filé da tilápia, mas podemos melhorar ainda o mercado de cortes de peixe, e aí esse mercado de cortes de peixes poderiam entrar as carpas também nesse bolo, porque ela oferece a oportunidade de a gente ter cortes diferenciados em formato de bandejinhas lá de fácil consumo e boa apresentação. É um mercado a ser explorado. Isto, de minha parte, seria isto. Aí passo para os colegas de Roca Salles para apresentar o caso de sucesso dele. Obrigado, Carlos. Bela apresentação. Antes de começar minhas falas, eu gosto de contar uma historinha. Parece besteira, mas ela quer dizer muito. Tinha um cara perdido no meio do mato, não sabia para onde ir. Ele encontrou um caçador e pediu para o caçador: tia, como é que eu faço para sair daqui? O caçador perguntou para ele: mas tu quer ir para onde? Para qualquer lugar. O caçador pensou dele: bom, para ir para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Então isso é uma reflexão muito grande, porque quando a gente vai mudar uma matriz produtiva, a gente tem que ter certeza para onde ir. A gente não vai para qualquer lugar. Eu vou mostrar para vocês alguns dados da Roca Salles agora, antes de passar a palavra para o Lourenço Bertoldi, que são bem interessantes. Roca Salles, nós temos o nosso município lá, a produção de milho grão, de silagem, de soja. Ali, o fumo eu mantive ali. Em um trabalho de 26 anos, nós erradicamos o fumo de Roca Salles. A gente não mudou, a gente não arrumou formas alternativas de produção. A gente simplesmente mudou a matriz produtiva das propriedades. Então, esse fumo ele foi transformado em 80% em fruticultura e o restante transformados em grãos e leite. Então, é bem interessante essa parte ali. Nós temos uma produção de erva mate, que são 2 produtores, a produção de leite, de suínos, avicultura, peixe. Nós estamos com 138 produtores, produzindo uma média de 120 toneladas por ano. Segundo dados do IBGE, nós temos... Carlos, pega para mim. Nós somos o 15º produtor de carpas do país, o 10º do estado e o 1º do Vale do Taquari. Então, na nossa produção, o Carlos, ele colocou para nós primeiros que a questão aqui do município de Teutônia, nós estamos parelho em número de açudes, quase, né? Acima de 600 os 2 municípios. E ele falou numa produção de 14 toneladas e nós estamos com 120 toneladas. Aí a distribuição da piscicultura no nosso município também, cada pontinho desses é um açude, é um viveiro, onde foi construído com o nosso primeiro... Foi feita uma pergunta primeiro sobre as partes dos incentivos. O nosso primeiro incentivo da Roca Salles foi um incentivo municipal. Nosso primeiro programa de construção de açudes, na nossa pequena história ali, né, de 30 anos, as atividades envolvidas na propriedade são leite, soja. Isso aqui é a parte do Bertoldi. Depois a gente entra lá. Mas a gente teve primeiro um programa municipal de construção de açudes, onde o Carlos falou bem sobre o formato dos viveiros ou os açudes construídos, né? Então a gente padronizou lá os açudes de 20 metros de largura. Por quê? Porque a própria prefeitura adquiriu 2 redes. Então essas redes atendem mais de 80 produtores durante o ano. Porque o produtor comprar uma rede, que custa hoje em torno de R$ 1.500 a R$ 1.600 para usar 1 a 2 vezes por ano, é totalmente inviável. Então, padronizando o tamanho dos viveiros, a gente consegue usar a mesma rede. Certo? Agora eu vou passar para o Lourenço, depois se tiver alguma pergunta, né? Mas vai ter mais alguns slides ali que vai aparecer a questão da venda também. Tá, Lourenço? Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Lourenço Bertoldi, produtor rural de Roca Salles. E na minha propriedade lá, nós somos em 4 irmãos.
produzimos, agora plantamos soja, milho, silagem, trigo e produzimos peixe. E suínos também, nós uma vez produzimos também, desistimos, paramos também por causa da falta de mão de obra, gado de leite também. Então produzimos a milho, silagem, que entregamos na Padália lá, que tem o condomínio de gado de leite lá. E agora, então, nós estamos aí, o problema que acontece, nossos irmãos lá do tudo já com idade, então falta mão de obra. Os nossos filhos foram tudo, não estão ninguém na propriedade, então tivemos que reduzir a produção que nem peixe também, temos 9 açudes de vários tamanhos, sabe? E nós, para comercializar, uma vez, nós começamos, na época, começamos os açudes. O primeiro açude que eu tinha lá, eu comecei, criamos um jundiazinho lá. Depois veio essa verba que o Piccoli aí, que veio do município, do estado. Daí construímos mais 8, 9 açudes. E daí, na época, nós começamos a participar da feira do produtor lá, nós íamos geralmente na véspera da Sexta-feira Santa. Produzimos, levávamos os peixes lá. A primeira vez que levamos peixe lá, nós íamos com o carretão, botava uma lona em cima com água. E como não tinha oxigênio, eu ficava mexendo com os pés para os peixes oxigenar a água, sabe? É até engraçado. Aí depois nós conseguimos um areador, uma bombinha para oxigenar a água. E daí nós fazia a feira do peixe lá, levava o peixe vivo, levava nos tanques, no guaretão. E era perto da cidade, ficava mais ou menos 1 quilômetro da cidade, sabe? Levávamos peixe abatido, só que agora hoje, por causa da saúde, não pode mais vender. Então, nós paramos. Mesmo de peixe vivo, agora, com esses 2 anos da pandemia, também paramos também. Então, agora, como nós moramos perto da cidade, nós fizemos propaganda, o pessoal vem buscar na propriedade o peixe, sabe? Abatemos lá, meus irmãos ajudam, sabe? Na época do abate. E assim é comercializado o nosso peixe lá. É uma pena que os filhos, ninguém ficou em casa agora, então estamos lá, todo mundo de idade, ninguém mais quase pode... Então tivemos que fazer isso aí, reduzir as coisas lá e paremos. Fazer o quê? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E o peixe que nós produzimos lá é assim, ali também a carpa capimba, temos 4 tipos de peixes lá, de carpas. E na época que eu comecei também, nós como criava suínos, eu pegava as varreduras que sobrava da ração, adubação, fazia de esterco, sabe, adubava os açudes, sabe. E é isso aí. E agora, então, eu que mais me dedico nessa parte de cuidar dos peixes, sabe? E sempre no corre do dia a dia, sabe? Seria isso então. O primeiro povoamento que foi feito foi em 1989, lá, que está ali na tela. Então seria isso, muito obrigado. Passa a voltar para o Pico. Tem até uma pergunta de um colaborador aqui que está nos assistindo, ele está perguntando qual é a melhor época que o senhor bota o alevino no açude. Uma pergunta para o senhor. Quando o senhor bota o alevino no açude? Qual é a melhor época? Melhor época? Eu coloco, geralmente, que eles fazem os pedidos lá na matéria, sabe? E daí eu encomendo os alevinos pela Emater, sabe? Qual é a época? Geralmente eles fazem pico lá. Janeiro, fevereiro, época mais que começa a esquentar, sabe? Sim. E também uma pergunta para o Carlos. Qual seria o custo de produção para produzir 1 quilo de tilápia? Se tens alguma coisa nesse sentido. Uma pergunta de um participante nosso aí. Eu não tenho esse dado exato, assim, né? Mas hoje o maior custo de produção para a tilápia é a ração. Com a alta de grãos, né? A tilápia ela vai ter uma conversão alimentar ali em torno de 1,6 kg, por aí, Sampaio? Então, dá para fazer a conta aí. A tilápia hoje,
Para o frigorífico, aí na faixa aí de R$7 por aí. E 1,6 kg de ração para produzir 1 kg de tilápia, mais custo do alevino. E depende do volume de peixes, da lotação de peixes, é imprescindível colocar um sistema de aeração. A partir de um peixe meio por metro quadrado, é imprescindível que tenha-se pelo menos de reserva 1 a 2 aeradores. Então, teremos esse custo da ração e da energia elétrica e do investimento no aerador como os custos principais. E aí tem aí na mão de obra, né, para fazer principalmente trato e despesca desses peixes, né. Diferente da carpa, em que o custo, muitas vezes, um dos maiores custos de insumo é o alevino, na tilápia o alevino passa a ser um custo irrelevante, né. A ração, mão de obra e energia elétrica passam a ser os custos maiores. Mas, assim, não está muito favorável hoje se não tiver eficiência no sistema, né? Exato. Principalmente pelo custo de produção, custo do insumo da ração, da ração, principalmente. Exato. Também uma outra pergunta, Carlos, ou se o Piccoli quer complementar. Carlos, por que a traíra ou trairão não aparecem como peixes de interesse comercial? Assim, primeira característica é aquilo que eu falei antes. Todos os peixes carnívoros têm tendência de crescimento desigual. Então, se a gente for olhar sistemas de criação de pintado no Mato Grosso, né, esses sistemas, quando eles são um pouquinho mais intensivos, esses peixes passam por sucessivas seleções, porque sempre vai ter crescimento desigual. Então, se juntam os maiores e vai selecionando os menores de novo, porque é característica de peixe carnívoro. Segunda situação, estes peixes eles não podem ser criados na mesma lotação que a gente trabalha com carpas, por exemplo, que é um peixe para 4 metros quadrados. Depende da espécie, a gente está falando de um peixe para mais de 30 metros quadrados. Então, limita bastante o volume de peixes que eu consigo colocar. Outra questão, tirando alguns peixes como pintado e tal, que aprendem a comer ração, a traíra é um peixe mais complicado de fazer a adaptação dela de alimentação com rações. Então, teria que fazer o cultivo de um peixe forageiro primeiro, para depois fazer a alimentação deles. Mas o que acaba acontecendo no final das contas, né? Se eu tenho que fazer a criação de um peixe forageiro, por que eu não vou criar um peixe de interesse econômico direto, ao invés de criar um peixe primeiro para um outro peixe menos eficiente de comer? E outra coisa, se estima mais ou menos uns 10 quilos de peixe forageado para produzir 1 quilo de peixe carnívoro. Mas a traíra não tem 10 vezes o preço de um peixe de forageiro, digamos assim. Para criar um lambari, no lugar do lambari eu crio uma carpa prateada. Mas a prateada não vai ser 10 vezes mais barata do que uma traíra, né? Então, por uma eficiência do sistema, e são peixes assim que pode-se chegar a um sistema de criação eficiente para eles. Mas esse sistema a gente não tem hoje. E também, complementando, ele mandou outra pergunta aqui, o ouvinte, qual o ambiente ideal, no caso, se fosse fazer uma criação de traíra ou trairão aqui na região? O trairão, ele não é um peixe da nossa bacia aqui, ele prefere, na bacia do Rio Uruguai, ele já existe, né? Mas na nossa bacia aqui do Jacuí, ele não é um peixe nativo, e ele preferiria uma água com temperatura um pouquinho maior, né? E no caso da traíra, assim, profundidade não seria um parâmetro. Elas gostam de ficar em ambientes rasos, até porque nesses ambientes rasos, em geral, a água fica mais quente. Mas, ao mesmo tempo, no inverno, essas águas esfriam. E aí temos o problema também que no inverno, esses peixes eles podem praticamente hibernar. Eles vão ficar longos períodos sem se alimentar, então eles vão passar o inverno sobrevivendo e, eventualmente, perdendo peso ao invés de ganhando peso, né? Acho que o Piccoli
Aconteceu um fato interessante na Roca também, que o produtor queria criar traíra, dele colocou o lambari como peixe forrageiro para depois popular com as traíras. Só que ele foi ver no final que o custo de produção do lambari era muito mais barato e ele conseguia vender um lambari mais caro que a traíra. Então, ele em vez de transformar o lambari no forrageiro, ele transformou no peixe principal. Também são opções de vida. Mas para terminar aqui, então, a nossa apresentação, lá da família Bertoldi, né? Então, lá quem trabalha com o manejo da produção, com adubação e alimentação, e cuidados com a qualidade da água é o Lourenço, que está aqui com nós. Aí, para comercialização, então, daí vai o Hilário, o Valdemar e o Pascoal, que aí ajudam na despesca, no abate e na comercialização. Aqui é uma foto aérea da propriedade, onde estão localizados os viveiros deles, onde eles produzem. A comercialização é feita em feiras do produtor, né? Aqui é uma feira. Aqui também são diversas feiras, e está a família toda dele trabalhando ali nas feiras, aí se envolve toda a família, as mulheres também se envolvem na comercialização. Ali está, na foto de cima, ali com o saco de peixe, ali é o irmão dele, que é o Hilário. Aí tem o cunhado também que ajuda, né? Essa aqui, pessoal, como o nosso trabalho com peixe na Roca, ele foi um trabalho a longo prazo. Nós começamos a trabalhar com peixe em 1986. Então, essa aqui foi a nossa primeira feira do peixe, a primeira FECARPA, que hoje no município lá já é uma feira já que está bem consolidada. O peixe é transportado de caminhonete em tacho de banha, aqueles tachos de fazer melado, né? Sem água, sem nada, só com uma maravilha bem molhada, e o peixe vinha em cima. Depois que a gente começou a transportar o peixe já com oxigênio, aquele negócio tudo que na época não tinha, né? Então, a gente começou uma feira pequena, e por ser a primeira feira do peixe da Roca Salles, ela vendeu 2.000 quilos de peixe. Né? E o peixe principal que nós tínhamos na época era a carpa. Hoje já tem bastante tilápia. Nós temos 2 abatedores no município, um que abate tilápias e carpas, e outro abatedor que abate somente tilápias. Quando a gente começou o trabalho na piscicultura, a gente viu que a união dos produtores tinha que ser criada de alguma forma. Trabalhar com peixe sozinho é muito complicado. Então foi criado a Associação Roca Salles de Piscicultura. Aí está o nosso brasão, e Roca Salles é a capital da amizade, né? Então se uniu lá os peixes se complementando, e a união dos produtores que está formando o círculo com os peixes, né? Que isso aí é uma coisa, é uma linha sem fio, sem fim, né? Então ela vai trabalhando direto. E sem união na piscicultura não tem como, a união dos produtores, né? Não tem como trabalhar. Porque lá em Roca hoje, peixe, a venda dele é diário, tanto nas propriedades como nos abatedores. E para ter isso, para ter uma oferta de peixe diário para o consumidor, nós temos que ter uma organização da produção. Nós temos um sistema de criação lá, que é o mesmo sistema que se cria suínos e frangos, que é o sistema de integração. Então, o abatedor pega os produtores, faz a integração, entrega o alivinos, entrega a ração, e depois vai colher os peixes lá quando estão no ponto de abate. Aí uma reunião da associação, a gente se reúne lá de vez em quando, né? No início a gente se reunia a cada 2 meses, agora o espaço está sendo maior, né? Muitos produtores já desistiram da piscicultura, outros continuam com a parte da piscicultura também. Até essa foto me deixa triste, porque um desses produtores já é falecido. Então, e atualmente o que nós temos de problema na piscicultura é, como o Carlos falou também, né? É a dificuldade de mão de obra. A gente não tem mão de obra especializada hoje para trabalhar em piscicultura, como tem no frango, né? Que hoje já existem aquelas organizações de produtores, de grupos de trabalhadores que já vão direto nos galpão para carregar tanto porco como frango. Na piscicultura é mais complicado. A comercialização na propriedade também, e o custo de produção, como o Carlos falou, o custo de produção aumentou muito agora com o preço da ração. Então, para terminar, essa era a nossa apresentação. Se tiver alguma pergunta, a gente agradece, então, a participação de vocês. Alguém do público presente tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Piccoli, queres complementar? Então, para complementar, digamos, essa questão da organização da produção, ela é muito importante, porque no início, quando o abatedor começou a trabalhar,
Recebiam diversas ligações. Olha, eu tenho 2.000 quilos de peixe para vender. Chegava na açude e tinha 500 quilos. Aí outro ligava, não, eu tenho 300 quilos de peixe para vender. Chegava lá e tinha 2.000 quilos. Então, era muito complicado a gente trabalhar com o transporte de pessoas, transporte de oxigênio, transporte de rede. Então, com essa questão da organização da produção, desse sistema integrado, hoje a gente erra em torno de 10% da produção do produtor. Se o produtor disser que tem 1.000 quilos, ou ele tem 900 a 1.100. Então, já é um parâmetro muito bom, porque o peixe a gente não enxerga, né? Debaixo d'água. Então, fica complicado para trabalhar. Mas isso aí ajudou bastante. Então, encerramos por hoje, né, esse nosso primeiro Circuito Agro, né, deixando já para o próximo evento que nós formos programar, já discutir novos temas, novas iniciativas, né, de produção, que esses aqui, acredito, sejam muito importantes, muito voltados ao agro, muito presentes também no nosso município, né, e que, com certeza, né, Carlos, Micael, podemos, sim, fazer umas boas implementações ainda, né, e difundir mais essa nossa criação, que nem o Carlos mostrou. Nós temos vários açudes no nosso município, né, indo para o interior, praticamente cada propriedade tem algum açude escavado, né, que muitas vezes muito mal aproveitado, mal dimensionado e tudo mais, mas entra aquele fator, a questão mão de obra, né? Então, quem vai fazer todo esse trabalho, essa manutenção e tudo mais, né? Então, o objetivo todo esse circuito agro aqui foi para buscar processos cada vez mais eficientes para melhorar a competitividade das nossas propriedades rurais, reduzir custos, otimizar os resultados financeiros, que, no fim de contas, tudo aquilo que a gente vai empreender, a gente tem que otimizar a questão financeira também. Então, agradecendo, né, a família Bertoldi, Piccoli, Carlos, da Extensão Rural, da Emater aqui, local. Então, uma salva de palmas para os dois. Convido a Luísa e a Marcileia para entregar um mimo, um para o Carlos e outro para a família Bertoldi, junto com o Piccoli. Pessoal, então a gente vai encerrando, né? Hoje uma tarde, um dia muito produtivo. Já começamos com palestras na parte então da gestão com o uso de aplicativos, agora de tarde na parte da produção. E eu acho que isso é o primeiro de muitos eventos que a gente vai seguir fazendo aqui pelo município, né, Lídia? Eu acho que é importantíssimo os municípios terem esse tipo de evento, esse tipo de postura, trazer para as festas, né? E principalmente esse olhar aí para a inovação, para a tecnologia, os jovens. Hoje mesmo na fala do prefeito pela manhã e da secretária Lídia, nós temos aqui um centro muito potente, é o Colégio Teutônia, onde a gente tem os jovens aí iniciando a sua formação. Então, eu acho que é muito relevante se a gente focar nesse assunto. Agradeço a todos, uma ótima tarde a todos.